Depois de um longo tempo longe dos estudos, eu finalmente resolvi voltar para esse mundinho. E eu sei que muitas pessoas também têm vontade de voltar a estudar, mas ficam com aquele pequeno receio por estudarem sozinhas em casa. E tem aquela coisa, né, que é um pouco difícil a gente manter a disciplina nos estudos quando não tem ninguém cobrando a gente, quando tá só a gente sozinha em casa. Então, nesse vídeo, além de mostrar um pouco sobre a minha volta aos estudos, eu vou dar também algumas diquinhas de estudos para quem estuda em casa, que eu uso e eu sinto que me ajuda bastante. Um dos principais motivos pelo qual eu decidi voltar a estudar, então, é porque eu tô com esse negócio, então, de melhorar a minha vida, e a pessoa que eu quero ser na minha vida é uma pessoa que tá sempre buscando conhecimento, né? Então, de início, eu tô focando em 3 tipos de estudos durante blocos, né, do meu dia, que são eles estudar sobre marketing, sobre a história do Brasil e estudar inglês, porque eu não quero só estudar por estudar, eu quero estudar para me ajudar a criar uma disciplina e também para eu chegar mais perto da pessoa que eu quero ser com o conhecimento que eu quero ter. Então vamos para as diquinhas. A dica número 1 é você ter um horário específico para os seus estudos. Eu defini os meus dias de estudo como terça e quinta-feira de tarde. Eu acho que para mim, Mariana, é melhor eu definir um bloco então de tempo, por exemplo, a tarde inteira, para eu focar e estudar sobre essas 3 coisas. Por exemplo, hoje eu fiz 1 hora do estudo de marketing, aí eu tive uns 10 minutinhos de descanso, voltei para 1 hora de estudo da história do Brasil, agora eu tô aproveitando para gravar esse vídeo também. E quando eu terminar de gravar esse vídeo, eu vou para mais 1 hora de estudo, que daí vai ser em inglês. A dica número 2 é criar um cronograma de estudos, porque assim, quando você sentar na escrivaninha para estudar, você já sabe sobre o que você vai estudar, você não vai perder tempo pensando o que eu tenho que aprender hoje. Por exemplo, eu fiz um checklist então de estudos, que esse daqui que eu fiz é sobre a história do Brasil, então ele tá separado por fundamento, Brasil colônia, enfim. Até eu já fiz aqui criei uma data para mim fazer uma prova geral sobre o meu primeiro tópico ali, que é os fundamentos. Então, isso também é uma outra diquinha que eu vou falar. E referente a marketing, eu também fiz a mesma coisa. Então, eu criei ali os tópicos e toda vez que eu estudo um certo conteúdo, eu vou lá e dou um checkzinho, e eu sei que a próxima vez que eu for sentar para estudar, eu vou ter que estudar sobre brand e a imagem pessoal. A terceira dica, que é uma dica muito importante também, que é para você, esqueci a palavra, afastar as distrações. Se você tem problema de estar cada pouquinho pegando o teu celular para checar alguma coisa, deixa o teu celular no silencioso, guarda ele numa gaveta ou coloca ele em outro cômodo. Ou assim como eu, se você tem essa ideia então de gravar vídeos, pega o teu celular e vai colocar um time-lapse, porque daí o tempo todo que você estiver estudando, o teu celular vai estar gravando, então tu não vai estar toda hora ali querendo pegar ele. Dica número 4. Após você terminar então o seu estudo, fazer ali as suas anotações, enfim, pega e faça perguntas sobre aquele conteúdo. Por exemplo, eu estudo pelo ChatGPT, que o ChatGPT é um ótimo professor, não tenho nada contra ele. Então, eu vou lá e coloco: chat, hoje o assunto é tal. Ele me passa, eu estudo aquele conteúdo e no final eu peço para ele criar algumas perguntas. Até antes, que eu estava estudando sobre a história do Brasil, foi exatamente assim que eu fiz. Deixa eu ver onde começa. Começou então aqui. Daí eu peguei todo este conteúdo e no final ele me passou 10 perguntas e eu respondi essas 10 perguntas depois. E após isso, então, eu passo as minhas respostas novamente para o chat e ele corrige, ele me fala se tal resposta poderia melhorar em tal coisa, enfim. O ChatGPT não é só para fazer trendzinha de Instagram, tá, gente? Ele é muito útil.
É só a gente saber usar do jeito certo. A quinta dica, eu acho que uma das dicas mais difíceis até pra mim, que é o fato da gente não esperar motivação pra estudar. Eu tô fazendo tudo isso pra melhorar a minha disciplina, né? Então, pra mim é bem difícil quando eu estou desmotivada pra fazer alguma coisa, eu pegar e fazer aquilo. Mas se a gente quiser, como que eu posso falar? Se a gente quiser ser alguém na vida, a gente tem que ir contra a nossa falta de motivação e fazer as coisas porque elas têm que ser feitas, né? Que é aquela coisa, a motivação ela vai e vem. Só que a gente precisa da disciplina para manter a gente sempre nesse ciclo. Mas pensando agora nas vezes então que eu fui contra a minha falta de vontade e fiz algo mesmo sem querer, só o início é a parte mais difícil, porque você vai começar ali com um pouco de desânimo, cansada, enfim. Mas depois que você começa, o negócio ele vai fluindo e você nem lembra que você estava sem vontade de fazer aquilo. Então, só o início vai ser difícil. Depois que você pegar ali o jeito, vai seguir e vai passar rapidinho, você nem viu, quando vê tá tudo pronto. Eu posso dizer então que esse vídeo ele marca oficialmente a minha volta aos estudos. Eu não estou cursando nenhum tipo de faculdade no momento, então eu estando parada, tanto sem fazer nenhuma faculdade online ou presencial e sem estudar nada por conta, eu me sinto um pouco burra, então é uma coisa que eu não quero. Então eu resolvi pegar e fazer esses estudos, peguei tópicos que eu gosto, que é marketing, história do Brasil e inglês, porque como é uma coisa que a gente tá estudando em casa, se eu for pegar alguma coisa que eu vou estudar sem vontade, eu não vou querer estudar, né? Então, ironicamente, o fato pelo qual eu quero estudar sobre a história do Brasil, vocês já devem ter visto também, eu imagino. Esses vídeos que as pessoas param, pessoas estranhas na rua e pedem coisas, perguntas sobre o Brasil ou sobre qualquer outra coisa, sabe? E um dia eu vi um vídeo sobre uma menina que ela não sabia, tipo, o básico sobre o Brasil. Eu fiquei tipo, cara, se isso algum dia acontecer comigo e eu não souber responder sobre o país que eu nasci, sobre o meu Brasil, eu vou ficar muito envergonhada. Então, pra mim não ser esse tipo de pessoa, eu resolvi estudar a história do Brasil, né? É um motivo meio bobo, isso talvez pode nunca nem acontecer, mas eu sinto que como uma boa brasileira, eu tenho que saber sobre o passado no meu Brasilzão. E é isso, se você também tá nessa fase de começar a estudar em casa, começar a estudar por conta, é uma coisa meio difícil, mas depois que tu pega o jeito, vai ficando mais fácil. E me diz aqui embaixo que matéria você tá estudando, se é pra alguma coisa específica, qual é a sua meta com tudo isso, que eu vou adorar ler os comentários e acompanhar vocês nessa caminhada. E se você gostou do vídeo, dá um like, comenta aqui embaixo que tipo de conteúdo você gostaria de ver aqui no canal. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Beijos no coração e até o próximo. Tchau!